Bem-vindos a mais uma aula do projeto Ler mais Escrever. Já sabem, são 28 aulas, 28 palavras. Eu sou a professora Graça Simões, sou professora do primeiro ciclo Educação Especial e hoje vou apresentar-vos a aula número 14 com a palavra gema. Tenho sido solicitada por muitos colegas professores a perguntarem se este é o método das 28 palavras e de que forma é que podem aceder a este material. Portanto, isto é um projeto que criei partindo do método das 28 palavras. Não estou a seguir a 100% o método. Vou adaptando mediante as minhas experiências e o meu núcleo de alunos. Podem aceder ao canal do YouTube. O canal chama-se Ler mais Escrever Graça Simões. Aí estão publicados todos os vídeos numerados, portanto, aula número 1, número 2 e assim sucessivamente. Vão ser publicados os 28 vídeos com todas as orientações. Quem não conhece o método deve iniciar pela aula número 1, pois aí está a explicação de como se vai processar e como vamos criando a dinâmica entre as aulas. Portanto, há sempre uma ligação entre a aula anterior. Convém fazer um seguimento lógico. Se por acaso quer apresentar este projeto aos seus alunos, habitualmente, como sou da Educação Especial, é um método que utilizamos bastante com crianças com mais dificuldades, que revelam sempre algumas lacunas quando iniciam o processo de aquisição de leitura e de escrita. Portanto, muitas vezes não há muita informação de como este método é aplicado. Tenho bastante experiência com este método, mas fui sempre adaptando mediante o universo de crianças que vou tendo. A sugestão que deixo é que, se estiverem com crianças, permitam que elas vejam o vídeo até ao fim, façam um seguimento desde a palavra número 1 e assim sucessivamente, e devem, em cada aula, é solicitado no final do vídeo o trabalho que devem fazer para consolidar essa palavra. Durante o vídeo aparecem sempre, acrescento sempre outro material, sinais de pontuação, ou seja, não se baseia só na leitura e na escrita do primeiro ano. Vou acrescentando sempre pontos. Por isso é que eu digo que este método não é só unicamente o método das 28 palavras. É um trabalhar contínuo da aprendizagem e aquisição da leitura e da escrita no primeiro ano. Portanto, convém fazerem um seguimento. Não comecem, por exemplo, na palavra 14 e depois voltam à 12, ou voltam à 8, ou voltam à 7. Não, todas as aulas são sequenciais, devem iniciar na primeira e aquilo que estou a fazer com os meus alunos portanto, uma palavra por semana. Durante a semana trabalhamos com fichas, com dúvidas que eles me vão apresentando, vou apresentando também estratégias e, portanto, o trabalho de cada palavra requer um trabalho semanal. Durante a semana trabalham essa palavra, na semana seguinte é apresentado um novo vídeo com uma nova palavra. Então, hoje a nossa aula é com a palavra gema, já vamos na aula número 14. E a palavra gema tem duas sílabas. Gema. Gema. E aquilo que vos pedia, já sabem, com esta forma de trabalhar, apresento sempre uma imagem que está associada a uma palavra por inteiro. Ou seja, enquanto que o método global vai da letra, primeiro aprendem a letra e depois a sílaba e depois a palavra, com este método aprendemos a palavra no seu total, no seu globo. Temos uma imagem e uma palavra que está sempre associada, ou seja, é um trabalho muito visual. Quanto mais vemos a imagem associada àquela palavra, mais fácil é
a acrescentarmos depois o nosso leque de palavras. Portanto, pedia-vos para, neste caso o aluno terá que desenhar no seu caderno, na folha do seu caderno, a gema, uma gema parecida com esta que está aqui, e em volta do desenho escrevem muitas e muitas vezes a palavra gema. Gema. E consoante vão escrevendo, vão também pronunciando a palavra gema, ou seja, eles próprios têm de se ouvir a dizer a palavra gema. E como veem, a palavra gema, o G, este G tem o som de G, porque nós já falámos da palavra janela e janela tem um G verdadeiro. Este é um G, contudo, é um G que o seu som é G. Então temos aqui o gema. G, gema, mas que escrevemos com um G. E conforme fazemos nas outras palavrinhas, o que é que fazemos? Em cada palavra, dividimos em sílabas e cada sílaba vamos encontrar as sílabas amiguinhas. E o que é isto de sílabas amiguinhas? Então, neste caso tenho aqui gema, certo? G, ma. E nós já sabemos, que já aprenderam também nas outras palavras, ou seja, fazemos isto sempre em todas as palavras. Da palavra, vamos encontrar as sílabas amiguinhas. Portanto, do G, as sílabas amiguinhas do G é só o G e o G. Porque se eu colocar aqui com o A, ou com o O, ou com o U, não vou ler G, pois não? Então fica esta aprendizagem. Não se esqueçam do que estão aqui a visualizar. Portanto, este G lê-se G, de gema, e apenas tem a sílaba amiguinha, que se lê também G, o G e o G. Todas as outras não se leriam com G nem G, pois não. Se fosse ali o G e o A, lia-se G. Se fosse o G e o O, ia-se ler Go. E se fosse o G e o U, ia-se ler Gu. Então, elas não fazem parte das sílabas amiguinhas da palavra gema. Portanto, a partir da primeira sílaba, conseguimos encontrar então o G e o G. Da segunda sílaba, o ma, as sílabas amiguinhas, conseguimos encontrá-las todas. Ou seja, a sílaba amiguinha tem de ser sempre juntarmos todas as vogais, certo? Então temos o ma, o me, o mi, o mo e o mu. E aqui estão mais sílabas amiguinhas. Estas sílabas já as conhecíamos da palavra menino e menina, certo? Porque a primeira sílaba do menino ou menina tinha também, juntando todas as vogais, tinha o ma, me, mi, mo, mu. Então, estas não são novas. As únicas novas são o G e o G. Da palavra gema. E então, com a palavra gema e com as suas sílabas amiguinhas, conseguimos agora encontrar ainda mais palavras que eu vou passar a ler. Então, temos aqui o gelado. E reparem que o som é G, mas escreve-se com um G. É isso que estamos a dar hoje. A palavra gema. G, ma, da, G, mi, do. Estou também a fazer a divisão silábica. Convém sempre, porque a nossa palavra, partimos sempre a palavra em sílabas. Portanto, cada vez que construímos palavras, também devemos dividi-las em sílabas para percebermos todas as sílabas que acrescentamos para juntar tantas palavras ao nosso leque de conhecimento. Então, Gé,
me, u. G, lu. Ti, gé, lá. Re, ló, gi, u. Ma, gi, ca. Gi, a, da. Gi, la, ti, na. Gi, na, zi, u. Gi, nas, ti, ca. Gé, ni, u. Ma, gi, a. I, ma, gi, na. Gi, na. Ge, lei, a. Pa, gi, na. Gi, ga. Estão a ver que aqui o G e o A não se lê o G? Lê-se G. Aqui está. Gi, ga. Ou seja, para se ler G, só funciona com o E e com o I. Com o A, com o O, com o U, já sabem que não funciona. Gi, zé, lá. Gi, es, ta. Giro. E reticências. Esta reticência, este é um sinal de pontuação que quer dizer que ainda íamos encontrar muitas e muitas mais. Aquilo que pedi era para ler, já fizemos também a leitura dividindo as sílabas, mas gostaria que depois fizesse uma segunda leitura em que lesse a palavra por inteiro, que não a partisses. Lesse gelado, gemada, gemido, ou seja, quando olhas para a palavra, vai reconhecer logo a palavra por inteiro. Se calhar vai requerer alguma prática tua. Não deixes de fazer, é muito importante. Se vires que depois da primeira ou da segunda ou da terceira vez ainda estás a ler por sílaba a sílaba, pratica até deixares de ler sílaba a sílaba e conseguires ler a palavra por inteiro. Gelado, gemada, gemido, geme, gelo, tigela. Queria que lesse assim. Depois, queria que escrevesses uma frase, imaginasses uma frase para cada uma destas palavras. E já aqui temos muito trabalho, por isso é que cada palavra deve ter um trabalho semanal. Durante a semana vais trabalhando todos os dias um bocadinho, até consolidares bem esta palavra. E aqui está, nós habitualmente fazemos um quadro silábico. E o que é isso, o quadro silábico? São as sílabas amiguinhas que nós podemos juntar e encontrar novas palavras. O que é que podemos fazer? Podemos rodear, passar este quadro silábico para o vosso caderno e podem ir rodeando, encontrando palavras. Podem rodear a lápis, por exemplo. Sei lá, olha. Molha, por exemplo. E aqui temos uma palavra, pronto. Podemos encontrar imensas. Depois o que é que podemos fazer? Depois apagamos. E escreves esta que encontraste no teu caderno. Depois apagas. E voltas a procurar outra. Rodeando com o lápis, voltas a encontrar outra palavra. Deixa-me cá ver o que é que pode ser. Show, chó. Olha, chove, por exemplo. Pronto. Estão a ver? Depois apago outra vez. Escrevo no caderno, depois apago e volto a encontrar outra palavra. E assim sucessivamente. Não precisa ter só 2 sílabas, pode ter 3, 4.
brinquem um bocadinho, vão ver que vão encontrar coisas novas que nem imaginavam que já sabiam escrever. E aqui estão algumas regras. Quando é que escrevo G e G ou G e G? Estão a ver que eu estou a dizer a mesma, parece que estou a dizer a mesma coisa. Porquê? Porque tem o mesmo som, mas realmente não tem a mesma grafia, não se escreve da mesma maneira. Contudo, é G e G. Por isso, quando tu ouves a professora a dizer, olha, está-te a dizer uma palavra e tu ficas na dúvida se é com o, porque o som é G e G, então qual é que eu vou escrever? Quando é que eu escrevo o G de verdade e o G? Vamos ver. Porque o som é o mesmo, a grafia é que é diferente. Então, escrevo com um G de janela, G e G, com palavras formadas a partir de outras, que já se escrevem com G, como por exemplo queijo, queijinho, injeção, injetar. Excepcionalmente, no início de algumas palavras, como por exemplo jeito, jipe, jiboia, excepcionalmente quer dizer o quê? Que em algumas palavras, não são muitas. E também excepcionalmente no meio de algumas palavras, como por exemplo hoje, projeto, majestade. Deixa-me ver, então vamos seguir ao... E agora quando é que escrevo com um G e G? Neste caso com o G, certo? Então, em palavras com o som G e G, como por exemplo, gente, ligeiro, inteligente, gigante, região, girassol, mágico, tem o som de G e de G, mas escrevo com um G. Sempre também a seguir, vamos ver se consigo aqui marcar que este. Ok. Marcar aqui com o lápis. Sempre a seguir às sílabas A, AU, AR, L e R, como por exemplo, agência, algemar, vou aqui. Argila, legenda, registar. E também nos verbos que terminam com os sons GER e GIR, como por exemplo, agir, eleger. Isto ficam aqui regras. Com o tempo, conforme vais lendo cada vez mais, vais percebendo a regra sem ter de estares a decorar isto que está aqui. Isto fica apenas para teu conhecimento. Se quiseres voltar atrás para tirar dúvidas, vens aqui e vês. Imagina, não sei, como é que eu vou escrever esta? É com G ou com G? Voltas atrás aqui no vídeo, voltas a ver e vês se a palavra que estás a escrever se aplica a alguma destas regras e vais encontrar a solução. Em quase todas as palavras que terminam em agem, igem, ugem, ágil, égil, ígil, ógil e úgil, como por exemplo, garagem, origem, ferrugem, estágio, colégio, prestígio, relógio. Tem aqui algumas sílabas, esta do em, garagem, origem, que vocês ainda não sabem, só numas palavrinhas lá mais à frente. Mas fica aqui, como digo, isto acaba por ser apenas umas regras para consulta sempre que necessitarem. E já sabem, podem sempre voltar atrás no vídeo. E aqui está o nosso alfabeto com quase todas as letras aprendidas, certo? Então, podes ler o alfabeto. Falta aqui o X, falta aqui o Z. Falta aqui o Z. Estava a olhar e não sei porque sumiu-se daqui. Então, pedia-te para leres o alfabeto, mesmo as letras que não conhecesses, já conheces a música. Portanto, vais cantando o alfabeto e apontando com o lápis para cada letra. Fica sempre na tua memória, vais visualizando a forma daquela letra. E depois, quando aprenderes a letra, já não é totalmente nova e isso vai-te ajudar ainda mais.
Queria que desenhasse então o alfabeto maiúsculo e minúsculo, uma linha com todas as maiúsculas e outra linha com todas as minúsculas. Não te esqueças que isto é um trabalho importante. E para finalizar, aqui temos os nossos habituais livrinhos que nos ajudam a consolidar a aprendizagem da palavra. E sugiro sempre estes dois manuais, são bastante completos, ou seja, um vai complementar o outro mais todas as indicações que fui dando desde o início do vídeo. Portanto, o que existia inicialmente era este do lado esquerdo, o método das 28 palavras, palavra a palavra, e não era utilizado por muitas pessoas porque tem pouco material. Era preciso conhecer muito bem o método para aplicar só com este livro. Ou seja, o professor teria que desenvolver muito mais atividades para conseguir consolidar este método. E desta forma, com algumas indicações deste livro e também com material de apoio do método das 28 palavras da Celina Souza, este que está aqui do lado direito e este do lado esquerdo, aliás. Portanto, estes dois livros, o método das 28 palavras, primeiro ciclo, língua portuguesa, este e o material de apoio ao método das 28 palavras, portanto, este está aqui à direita, de Celina Souza, e o palavra a palavra do lado esquerdo. Portanto, estes dois manuais, mais as orientações, permitem consolidar tudo o que vamos aprendendo, que vão ser os casos de leitura, tudo isso até ao final, que são as 28 palavras. E pedia-vos para fazer as fichas da página 89 à página 100 deste livro. Este livro encontra-se, aliás, os dois encontram-se em PDF na internet. Basta colocarem o título deles, vai diretamente a estas imagens e facilmente tem como consulta as fichas todas. Portanto, podem imprimir o livro ou simplesmente olhar para a ficha em questão, neste caso da página 89 à 90, e transcrever para o vosso caderno. Acaba por ser uma mais-valia, porque também é aprendizagem. E portanto, o material de apoio da Celina Souza para fazerem da página 128 à 132. Podem imprimir estes dois livros e irem fazendo as fichas mediante a orientação que vou dando, mediante a necessidade para cada palavra, ou simplesmente transcrever essa ficha para o vosso caderno. E ao transcreverem para o vosso caderno estão também a aprender a posicionar toda aquela informação daquela página também numa página do vosso caderno. Obriga a que façam um treino mental do que quais são as perguntas, onde se coloca a pergunta, onde se coloca a resposta, o desenho que vem acompanhando a pergunta e a resposta. Tudo isso é um trabalho que vai futuramente permitir que tenhas um trabalho mais facilitado. Não vais precisar tanto da orientação de um adulto quando chegares ao segundo ano. Portanto, quanto mais treinares, mais objetivos vais conseguir. Vais superar todas as dificuldades, tenha certeza, se treinares. Treino, treino, treino. Muito treino vai com certeza dar resultados. E então espero que tenham gostado, que tenham aprendido e até à próxima aula com a próxima palavra. Já sabem, este trabalho desta palavra demora uma semana a consolidar. Um bocadinho por dia. Tenho de fazer todas as atividades que propus. Combinado?